Olá, meu nome é Maria Bernadette, eu sou presidente da Associação Internacional de Meditação e hoje nós vamos conversar com a doutora Valéria Portugal. Ela é doutora em epistemologia pela UFRJ e também é nossa diretora nacional de pesquisas pelo Instituto David Lynch. Olá, doutora Valéria, é um prazer muito grande ter você conosco aqui nesse momento. Nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre o seu trabalho, né, que é um trabalho tão importante, tão interessante. E eu queria começar pela pergunta mais básica de todas. O que é o insight? O prazer é todo meu estar aqui com você, Bernadette. É muito prazeroso estar falando sobre esse trabalho, porque eu consigo estar vinculando todo o conhecimento que eu tive da ciência védica, do conhecimento que Maharishi nos traz, com a ciência moderna. Então é um trabalho que me dá muito prazer de ter tido feito e de poder estar falando sobre ele. O que é um insight? Que foi justamente o meu objeto de estudo nessa tese de doutorado que eu fiz. O insight, de uma forma mais ampla, é uma compreensão súbita de qualquer questão que a pessoa possa ter. Seja um problema na vida, seja uma questão pessoal, financeira. Mas para a gente poder estudar o insight cientificamente, a gente precisa delimitá-lo como objeto de estudo. Então, uma definição mais formal de insight é uma compreensão súbita da solução de algum problema que acontece espontaneamente e que vem acompanhado de alguma reação emocional. E como é que foi esse seu trabalho de vincular a questão do insight ao programa da meditação transcendental? A ideia surgiu quando eu comecei a fazer a meditação transcendental e eu queria entender melhor como se dava o desenvolvimento da consciência. E, tendo contato com o conhecimento védico, começou a me responder diversas perguntas em relação a isso. Quando eu escolhi o insight como objeto de estudo, ele me respondeu duas questões. Ele começou a me responder como se dava efetivamente a dinâmica cerebral, que é um grande interesse meu, dentro dessa área de epistemologia, que a gente estuda como se forma o conhecimento, como o conhecimento é transmitido, eu também podia estudar neurociência. E junto com isso, além de estar entendendo a dinâmica cerebral, eu também consegui entender as respostas através do conhecimento védico. O que é isso? O insight, quando a gente estuda cientificamente, é bem fácil de perceber quando ele se manifesta. O que significa isso? Na metodologia de pesquisa científica, que é uma metodologia que usa principalmente métodos de terceira pessoa, ou seja, tem um observador externo ao experimento e ele observa os resultados do experimento, como se ele não influenciasse os resultados do experimento. Então ele observa o insight ocorrendo no cérebro de outras pessoas. Ele pega um grupo de pesquisa e observa como o insight acontece com a pessoa que está sendo pesquisada. É dado um problema para a pessoa responder, resolver, e existem dois tipos de problemas que podem ser resolvidos, dois tipos de soluções que podem ser apresentadas conforme o problema que é para ser resolvido. Ou ele pode ser resolvido através de insight, ou pode ser resolvido através de solução analítica. A solução analítica é aquela em que a pessoa consegue retroceder e refazer os passos até chegar à solução do problema. Enquanto que aqueles problemas são resolvidos por insight, a pessoa não consegue saber como que ela chegou à solução daquele problema. Porque o insight ele surge, conforme sua própria definição, o insight surge de uma forma espontânea. Então a pessoa não tem como saber qual foi o passo a passo para chegar à solução daquele problema que é resolvido através de insight. Então é dado um problema para a pessoa resolver, que seriam problemas solucionados por insight, e junto com isso são feitas medições neurofisiológicas, neurológicas, neurofisiológicas. E aí, no momento que a pessoa diz que teve insight, na verdade ela já teve insight algum tempo antes, porque o cérebro demora um certo tempo, tem um delay entre o momento em que aconteceu o insight e o momento em que a pessoa tem a experiência consciente de ter sido insight e pode dizer que teve insight e atuar sobre ele, solucionando o problema. Então, como que eu vinculo isso com a meditação transcendental?
A prática da meditação transcendental, segundo o conhecimento védico trazido por Maharishi Mahesh Yogi, permite que o indivíduo saia da experiência consciente, onde a atividade mental é mais grosseira, é mais turbulenta, e conduza o indivíduo para uma atividade mental mais silenciosa. E o que eu percebi foi justamente que o insight ele surge desse campo de maior silêncio. Inclusive, pelo modelo cognitivo do insight, justamente diz isso. A atenção do indivíduo tem que estar mais voltada para dentro e um momento em que não há esforço cognitivo. E é por isso que surge de dentro e de uma forma espontânea. E a meditação transcendental conduz o indivíduo justamente para esse estado. É um estado de atividade mental e física mínimo, em que não há esforço cognitivo nenhum e que a atenção é uma atenção totalmente autorreferente, ou seja, uma atenção totalmente interna. E o que eu consegui correlacionar foi justamente isso. Esse momento em que surge o insight tem uma relação direta a esse campo, a gente chama de consciência transcendental, esse estado de consciência de onde surge o pensamento, de onde surge o insight, que é chamado de consciência transcendental. E tem características específicas, que é a coerência de ondas alfa-1 no córtex pré-frontal e a suspensão do ritmo respiratório. E o que eu correlacionei foi exatamente o momento da origem do insight, que tem características semelhantes ao momento da consciência transcendental. Mas sabe que você falando isso, me veio à memória uma frase do Einstein, que ele fala, deixa eu me lembrar, ele fala: eu penso 99 vezes e eu nada descubro. E quando eu vou para o silêncio, a verdade me é revelada. Eu acho que tem bem a ver com essa questão do insight, né? Muito interessante, sim, essa frase do Einstein, que foi um dos grandes gênios da humanidade e demonstra todo o potencial criativo do ser humano. E de onde vem essa criatividade toda? O que é esse potencial criativo? É esse campo de maior silêncio que existe dentro da gente. Então, essa frase é justamente a expressão do insight. O que é o insight? É o momento que a pessoa para de pensar, sai desse estado de turbulência da mente e permite que a mente vá para esse estado de maior silêncio, maior tranquilidade, que a gente chama no conhecimento védico de consciência transcendental. E a técnica da meditação transcendental, que é uma ferramenta super simples, trazida por Maharishi Mahesh Yogi, permite que o meditante saia desse estado de maior turbulência e conduza a mente para esse estado de maior silêncio. Portanto, o que eu proponho no meu trabalho é justamente que os meditantes, que os praticantes regulares da meditação transcendental poderiam ter mais insights, seriam pessoas mais criativas, porque eles têm uma conexão maior com esse campo de transcendência, de onde surge todo o potencial criativo. Porque na meditação transcendental nós vamos em direção a esse campo de silêncio muitas vezes, né? Então é um trabalho de não fazer nada, né? Mas que a gente faz durante a meditação de buscar esse campo de maior silêncio. E como nós vamos em direção a esse campo muitas vezes, nós podemos, a partir desse campo, então, ter mais insights. Se eu estou mais tempo lá, a minha possibilidade de ter mais insights é maior. É isso? É exatamente isso. E o que vai acontecendo é que esse estado de transcendência, por ter marcos fisiológicos específicos, vai se estabilizando na fisiologia. Então você consegue mensurar isso. É possível mensurar. Qualquer experiência que o humano possa ter pode ser mensurada. Se é uma experiência que vai ser relatada e tudo, ela também pode ser mensurada cientificamente. E nós mensuramos esse estado de consciência transcendental e a prática regular, ela permite que esse estado se estabilize na fisiologia. Então, com a prática regular, o indivíduo não simplesmente vai entrar nesse estado, mas vai levar para a atividade todo o potencial que é gerado a partir desse estado. Então, essa coerência que é criada no cérebro do indivíduo e que vai favorecer o insight, ela é cumulativa. Não é alguma coisa que eu ganho enquanto eu faço a técnica e depois que eu terminei, acabou. Eu vou acumulando essa ordem, eu vou acumulando esse silêncio na minha própria fisiologia. Não é exatamente isso, mas a fisiologia vai se transformando de forma tal que ela consegue também se tornar, o indivíduo também consegue se tornar mais coerente durante a atividade. Okay.
com as ondas cerebrais mais coerentes, ele vai ter um pensamento mais ordenado e as ações vão começar a ser mais produtivas.